parte todo mundo tem. Em toda a parte todo mundo tem. Ai, sonhos de visitar. Traz outro amigo também. E foi exatamente o que fizemos para este programa especial da Antena 1 dedicado à edição remasterizada de Traz Outro Amigo Também, um disco original de 1970. Levar ao pé da letra a sugestão do José Afonso, trazendo outro amigo para nos ajudar a recordar, 42 anos depois, a gravação deste que foi o quarto LP de José Afonso, o terceiro em selo Orfeu de Arnaldo Trindade. Filipe Colasso, o segundo viola da gravação original feita em Londres, nos estúdios da PAI, em abril de 1970. Foi uma gravação espantosa. Para mim foi talvez das melhores experiências musicais da minha vida. A partir de agora e durante perto de uma hora na Antena 1, Traz Outro Amigo Também, de José Afonso, 42 anos depois. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vem. Por essa estrada, amigo, vem. Não percas tempo que o vento amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Ai, sonhos de visitar. Traz outro amigo também. Ai, sonhos de visitar. Traz outro amigo também. Segunda-feira, dia 28, Traz Outro Amigo Também. O disco de 1970 de José Afonso volta aos escaparates em edição remasterizada por Tó Pinheiro da Silva e com o apoio da Antena 1. 11 canções,
7 das quais com letra e música do próprio José Afonso, 2 com música dele para poemas de Jorge Sena e de Luís de Camões e outras 2 populares da Beira Baixa. O primeiro disco de José Afonso, gravado fora de Portugal, no caso nos estúdios Pai, em Londres, com acompanhamento à viola de Carlos Correia, Boris, e de Filipe Colasso, o nosso Cicerone neste programa especial. Trata-se, afinal, de trazer um amigo, mas tanto como isso, de trazer de novo à rádio um antigo camarada deste ofício, Filipe Colasso, e assim o designarei ao longo de toda a emissão, por ser assim que assina a participação dele em Traz Outro Amigo também, é angolano, vive em Luanda e conversou connosco pelo telefone. É empresário, professor universitário aposentado, 68 anos, é licenciado em Física e especialista em Demografia. Estudou na Universidade de Coimbra, no Instituto Superior Técnico em Lisboa, formou-se em França na Universidade d'Aix-Marseille e fez o mestrado em Lovaina. Foi músico do grupo Álamos, de Coimbra, entre 1963 e 1969. E além de ter esfiado o departamento de promoção da editora Movieplay, no final dos anos 60, ora cá está. Foi realizador, apresentador e colaborador de diversos programas na Onda Média e no FM do Rádio Clube Português, entre os quais A Noite é Nossa, de Rui Castelar, também nos finais dos anos 60. E já vamos perceber porque é que o Rádio Clube Português assumiu um papel decisivo na participação de Filipe Colasso na gravação em Londres de Traz Outro Amigo também, ele que já tinha sido também o segundo viola de José Afonso no disco anterior, Contos Velhos, Rumos Novos. Assinando, porém, Sousa Colasso. A mudança de nome tem uma explicação. Filipe Colasso. Não foi por acaso, nem foi uma gralha. Portanto, o Sousa Colasso aparece no Contos Velhos, Rumos Novos, porque era o nome porque eu era conhecido no Rádio Clube Português, portanto, na rádio, e também na Movieplay, onde eu era o responsável do departamento de produção, de promoção da Movieplay. E quando fomos gravar o disco a Londres, com todos os problemas que eu tive com a PID-DGS e etc., achámos, e pedi ao Zeca, conversando com o Zeca, que era mais conveniente não pôr o nome de Sousa Colasso, por quanto eu consegui o passaporte e a minha ida a Londres, portanto, para fazer reportagens para o Rádio Clube Português e não poder acompanhar o Zeca, senão nunca teria tido licença militar e passaporte. Essa é a razão porque pusemos Filipe Colasso, poderia ser outra pessoa e não o Sousa Colasso, que era conhecido também nos Álamos, era conhecido por Sousa Colasso ou Colasso só. Filipe Colasso é que nunca ninguém me chamou em Portugal. Ora, chamamos-nos nós agora, 42 anos depois, porque é esse o nome que está impresso nos créditos de Traz Outro Amigo também. Filipe Colasso, Luís Filipe Neri Sousa Colasso, um Cicerone que recorda a admiração que lhe suscitou o facto de José Afonso ter optado de novo, em Traz Outro Amigo também, pelo acompanhamento simplesmente à viola, prescindindo do acompanhamento múltiplo que tinha marcado o disco anterior, Contos Velhos, Rumos Novos. Eu fiquei bastante admirado com a transição do Traz Outro Amigo também para do Contos Velhos, Rumos Novos para o Traz Outro Amigo também, porque há uma necessidade do Zeca no Contos Velhos, Rumos Novos em meter mais instrumentos, portanto, agarrar outro tipo de música, ou seja, em fazer uma marcação, digamos, à facada, se quiser, entre os baladeiros e o fado tradicional de Coimbra, e acho que o Contos Velhos, Rumos Novos foi, de facto, um corte abrupto com o passado musical do Zeca. E depois, o Traz Outro Amigo também é um regresso outra vez ao instrumental de viola, portanto, duas violas outra vez, portanto, especialmente a viola principal, a primeira viola, que é tocada excelentemente pelo Boris, com arranjos excelentes para um homem que nunca tinha tocado música desse tipo. O Boris, a primeira vez que tinha tocado música sem ser música ligeira, música pop, foi acompanhar um disco do Duarte e Ciríaco, na altura em que eu também estava na Movieplay, portanto que ele foi convidado para fazer esse acompanhamento, muito bom também. E voltámos então às duas violas. Eu julgo, isto é também a minha opinião pessoal, que uma das coisas que levou o Zeca a voltar às duas violas terá sido as duas violas, ou uma viola, um instrumento único, né? Terá sido a influência que terá exercido sobre ele a música e os sucessos que estavam a ter na vizinha Espanha, o nosso amigo Joaquim Dias, que conviveu comigo e com o Zeca em Lisboa, na altura em que foi fazer um programa ao Zip Zip,
e que era a Moviplay que editava os seus discos, o Manolo Dias, que também esteve nessa altura em Portugal, e o Pachandian. Portanto, ele viu que havia, de facto, com os instrumentos de viola, mas dando outro ritmo, dando outro tipo de mensagem mais direta, que não era necessário diversificar e meter mais instrumentos. E eu, francamente, gostei desse regresso do Zeca com as violas. Depois de ter gravado Cantares do Andarilho e Conta os Velhos Rumos Novos com o técnico Moreno Pinto em Lisboa, nos estúdios Polisson, José Afonso grava então Traz Outro Amigo também, em Londres, nos estúdios Pai. Razões, Filipe Colasso? Eu julgo que já não havia condições técnicas para o Zeca poder expressar mais a sua qualidade. Portanto, embora a Polisson e o Moreno Pinto fossem um excelente técnico também, não havia condições técnicas para poder-se fazer muito melhor do que se fazia ali na Polisson. Por outro lado, eu também julgo que o Zeca Afonso terá imposto um sítio mais sossegado para poder trabalhar, porque era muito difícil o Zeca trabalhar em Portugal. Quando partiu para Londres para gravar pela segunda vez com José Afonso, Filipe Colasso, não obstante o facto de pertencer a uma área musical diferente, era já um velho conhecido do autor de Grândola. Eu conheci o Zeca, é preciso ver que, bom, já se passaram quase 50 anos, portanto, conheci-o em 1962, na crise académica que tinha começado em Lisboa, com o Dia do Estudante, e depois se estendeu a Coimbra, com a tomada do Palácio, a ocupação do Palácio dos Grilos por nós, pelos estudantes. O Palácio dos Grilos era a antiga sede da Associação Académica. E todos nós, os estudantes, sobretudo os mais velhos, eu era caloiro, né? O meu estatuto académico ainda não era nada de especial, antes pelo contrário, era o caloiro. E o Zeca, portanto, eu tinha 18 anos, o Zeca devia ter para aí uns 33 anos, portanto já era licenciado e, portanto, era o mais velho, né? E conhecido, agora não conhecido como hoje, evidentemente. Mas o Zeca Afonso pertencia aos grupos de fados da Tuna Académica, do Orfeão Académico, e cruzámos-nos lá com o conhecimento de amigos angolanos mais velhos, como o Mac Mahon e outros companheiros da República dos Milionários, que me apresentaram o miúdo, o caloiro Colasso, que era eu. E a partir daí começamos a encontrar-nos, eu ia ouvir alguns saraus onde o Zeca cantava. Na altura, o Zeca praticamente só cantava fados de Coimbra. Portanto, e a minha relação com ele tornou-se mais estreita, bastante mais estreita, foi no seu regresso de Moçambique em 1967. Mas falta esclarecer o que terá levado à escolha e ao convite de José Afonso. Eu penso que muito mais pelo facto de eu ser de Angola, portanto, e o Zeca Afonso saber que eu tocava músicas angolanas, portanto, não tocava publicamente, mas entre amigos, sobretudo na República dos Milionários, que era a República de Angolanos e Moçambicanos em Coimbra. Eu tocava músicas do Angola Ritmos, do Ouro Negro, portanto, dava aqueles ritmos africanos. E claro, e por outro lado, porque o Zeca gostava provavelmente da sonoridade também, quando eu tocava nos Álamos, e havia algumas músicas de folk que nós tocávamos, de Donovan, e acho que isso terá, digamos, levado o Zeca a optar por me convidar para esse primeiro disco, Contra os Velhos Rumos Novos, que é um disco que tem já instrumentos, outros instrumentos, não são só a viola do Rui Pato, portanto tem marimba, que é tipicamente africano, tem a harmónica de boca, que na minha opinião é uma influência de Bob Dylan, portanto, ou do Donovan, que o Zeca talvez tenha tentado adaptar. Já tem um bombo, tocado pelo Padre Fanhais, e, portanto, tem um cavaquinho, uma trompa que o Adácio Pestana tocava. Portanto, foi uma mudança, e essa mudança eu penso que de facto foi aquilo que levou mais o Zeca a convidar-me para participar. E o José Afonso, com quem Filipe Colasso grava, está de regresso de Moçambique. O facto de ter vivido na Beira, o facto de ter conhecido a realidade que estava a passar em Moçambique, a guerra inclusivamente, a guerra pela independência nacional, o facto de ele ter convivido bastante com ativistas da Frelimo nessa altura, designadamente com o grande poeta José Carveirinha, e o facto de Zeca já ter estado em Moçambique quando era novo, não é?
também de ter estado em Angola. Portanto, o Zeca tinha uma certa atração, uma grande atração pelos problemas africanos, sobretudo de Angola, onde ele, em pequeno, viveu no Bié, e de Moçambique, claro, onde ele teve essa experiência agradável por um lado e desagradável por outro, do aspecto político, de impedimento de lecionar, mas penso que foi, de facto, foi muito marcante esse período de 64 a 67 que ele viveu em Moçambique. Foi marcante para ele e foi marcante para nós porque, de facto, ele veio um Zeca diferente, com muito mais força no seu estilo musical, com uma mensagem nitidamente política. Isso foi de facto bastante, na minha opinião, foi talvez dos fatores que mais pesaram para a mudança musical do estilo do Zeca. Não deixa de ser curioso que uma canção deste disco, Traz Outro Amigo também, evocativa dessa passagem de José Afonso por Moçambique, se chame Avenida de Angola. Filipe Colasso. A Avenida de Angola era a avenida onde se passeavam as meninas, as prostitutas de Maputo, e onde muitos dos sul-africanos que não podiam ter relações com africanas por causa do apartheid, vinham a Maputo para procurar uma companheira, não é? E então era nessa Avenida de Angola que elas se passeavam, e ali é que eram feitos os encontros, né? os acordos. E ele, quando diz lá vai uma, lá vão duas, 3 pombas a descansar, as pombas são as meninas. Uma é minha, outra é tua, outra de quem agarrar. Isso é uma denúncia extremamente bem feita, extremamente bem imaginada do Zeca Afonso. É uma canção que eu também gosto muito por isso, por conhecer a Avenida de Angola, por conhecer a forma como o Zeca Afonso interpretava isso. É uma canção de facto maravilhosa. Muita gente pensa que é ele que não sabia bem a letra, que inventou uma letra. A letra tem muito que se lhe diga. Um botão de branco punho, de um braço de fora preto, vou pedir contas ao mundo, além naquele coreto. Vou pedir contas ao mundo, além naquele coreto. Lá vai uma, lá vão 2, 3 pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Na sala há 5 meninas e um botão de sardinheira, feitas de fruta madura, nos braços de uma rameira. Feitas de fruta madura, nos braços de uma rameira. Lá vai uma, lá vão 2, 3 pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. O sol é quem fez a cura com alfinete de dama. Na sala há 5 meninas feitas de uma capulana. Na sala há 5 meninas feitas de uma capulana. Lá vai uma, lá vão 2, 3 pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Quando a noite se avizinha do outro lado da rua, vem Ana, vem Serafina, vem Mariana mais pura. Vem Ana, vem Serafina, vem Mariana mais pura. Lá vai uma, lá vão 2, 3 pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Há sempre um botão de punho num braço de fora preto. Vou pedir contas ao mundo, além daquele coreto. Vou pedir contas
mais ao mundo, além daquele coreto. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é quem na agarrar. Na noite das columbinas, levas na tua algibeira, na sala há 5 meninas, feitas da mesma maneira. Na sala há 5 meninas, feitas da mesma maneira. Lá vai uma, lá vão duas, três pombas a descansar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem na agarrar. Avenida de Angola, letra e música de José Afonso. A Antena 1 está a apresentar um programa especial dedicado ao disco de José Afonso, Traz Outro Amigo Também, reeditado segunda-feira, dia 28, em versão remasterizada por Tó Pinheiro da Silva. Gravado em abril de 1970 nos estúdios Pai, em Londres, foi logo depois do regresso a Portugal que o segundo viola, Filipe Colasso, se viu forçado a abandonar o nosso país. Uma história que vale a pena ser recordada, não apenas pela interferência direta que nela teve o próprio José Afonso, mas também pela importância inicial que teve o facto de Filipe Colasso ter viajado para Londres credenciado pelo Rádio Clube Português e pelo desenlace feliz, em boa parte resultante do drama que se vivia na nave Apolo 13. Filipe Colasso, com a história de uma ponta à outra, da detenção a bordo de um avião, até ao salto às cavalitas de uma mulher. No dia em que nós partimos para Londres, a PID-DGS foi-me tirar de dentro do avião. Fui levado por 2 PIDs para proibido de viajar, portanto a minha bagagem seguiu, portanto a minha viola e a minha mala, e eu fui tirado de dentro deles. Não sei se eles se perceberam que o Zeca Afonso estava lá dentro e o Carlos Correia e o Borges, que eles provavelmente nem sabiam quem era. À entrada do aeroporto, quem se cruza connosco é um grande amigo meu, mais velho, porque eu tinha uma grande consideração, o Luís Vilas Boas, do Hot Club de Jazz, e que fica muito admirado de me ver preso, a sair com os PIDs. Sabia que eu ia com o Zeca para Londres, provavelmente terá avisado a direção do Rádio Clube que eu tinha sido preso. É claro que eu ia a Londres com uma credencial e autorizado pela direção do Rádio Clube para fazer uma série de reportagens, que era a desculpa que eu tinha para ter o passaporte, para ter a licença militar para poder viajar. Eu ia fazer uma série de reportagens sobre uma cantora que estava em top one nessa altura em Londres, que era a Mary Hopkins, cujo produtor era o Paul McCartney. Ela gravava os discos na Apple e eu ia fazer, portanto, uma série de entrevistas à Mary Hopkins, e também ia estar com um dos maiores discos de jockeys da rádio, que era o Chris Denning, que já tinha estado em Portugal no programa PBX do Carlos Cruz, Velho Oveia Solnado, e foi aí que eu o conheci, no Rádio Clube, e eu ia entrevistar o Chris Denning sobre a Radio One, e, portanto, essa era a desculpa para eu ir lá. Estava com a credencial, e o Rádio Clube, de certeza, terão feito uma forte pressão, porque eu, depois de um dia e uma noite de interrogatório na António Maria Cardoso, fui finalmente solto com a seguinte frase que eles disseram: mas nós estamos de olho em si. E, portanto, mas deixaram-me viajar. Claro que eu não fiz nenhuma dessas reportagens, nem sequer contactei com as pessoas. Depois mais, gravei o disco com o Zeca, mas com isso eu cheguei 4 dias atrasado em Londres. Nós regressamos todos juntos. Eu tenho conhecimento que tinham acabado de ser feitas as prisões de uma série de colegas meus de Coimbra, que pertenciam ao mesmo grupo de apoio ao MPLA em Portugal, estavam em Caxias, presos, e eu fui avisado que a PIDE iria buscar-me a mim. E, de facto, a PIDE foi à minha casa, mas eu, felizmente, não me encontrava lá, e já não pude lá ir buscar nada. Tive que me passar a uma clandestinidade em Lisboa. Resolvi ir pedir asilo à única pessoa com quem eu confiava, é que eu podia contar a verdade do porquê que me queriam prender. Então fui à casa do Zeca Afonso, em Setúbal, na Quinta de São Pedro, e foi o Zeca, de facto, um grande homem, um homem extraordinário, que arriscou bastante em ter-me recebido, e foi o Zeca que me apresentou depois a pessoas que eu não conhecia de sítio nenhum, que me levaram para a clandestinidade. Fui transferido para o Porto. No Porto fiquei em casa de outros grandes pessoas amigas do Zeca, que prepararam a minha fuga de Portugal a salto, né? Saí a pé
na fronteira de Chaves, aproveitando os PIDs estarem quase todos a ver a Eurovisão, uma reportagem sobre o regresso à Terra da cápsula Apolo 13, que tinha tido um problema, tinha explodido um reservatório de oxigênio, não sabia se os homens iam ficar toda a vida em órbita ou se conseguiam chegar. Felizmente eles chegaram. Portanto, os pitos estavam distraídos e eu saí, portanto, atravessei o rio, nas costas de uma velha, até um acampamento onde estavam então centenas e centenas de portugueses conhecidos de assalto como eu. Sei que isso custou, porque deram-me entregar um envelope que eu pagar à passadora que me passou para o outro lado, 7.000 escudos. Até hoje não sei quem é que pagou esse dinheiro, porque eu não tinha nenhum dinheiro comigo, não pude ir a casa sequer. Eu julgo que terá sido o Zeca Afonso que terá tirado do seu bolso, ou a Zélia, esse dinheiro para me pagar. Portanto, devo ao Zeca, para além da amizade e de tudo quanto aprendi com ele, devo da minha liberdade também. José Afonso, assim e para sempre, nas melhores recordações de Filipe Colasso, não apenas como cidadão, mas também como músico. O Zeca era um homem extremamente perfeccionista, ele não fazia concessões de qualidade, tinha que se repetir até estar tudo correto como ele queria. Ele próprio era muito crítico em relação a si próprio, não era só em relação a nós, era em relação a si próprio. O que não o impediu de gravar sozinho o que aconteceu pela primeira e única vez, uma das canções de Traz Outro Amigo também, a revelação de Filipe Colasso. Há uma música, há uma faixa que nem eu, nem o Carlos Correia tocamos, é tocada exclusivamente pelo Zeca. Até hoje não sei porque que ele fez questão de ser ele a tocar, aliás, vê-se perfeitamente quando ouvir a faixa, o tipo de toque não é nem o meu, nem o do Zeca ou do Boris, que é a epígrafe para a arte de furtar. É o Zeca que canta e é o Zeca que toca. Portanto, ele deveria ter essa música, essa música deveria representar para ele qualquer coisa de muito profundo que eu nunca conseguia apurar o que seria. É um texto Jorge de Sena notável. A sonoridade da viola não é do Boris, não é minha, é a sonoridade da viola dele. Foi com a viola dele que ele tocou. Em primeira, segunda e marcha atrás, como diria o Rui Pato. Primeira, segunda e ponto morto. Aliás, quando eu ouvir epígrafes para a arte de furtar, é o tipo do Zeca. Por isso é que eu gostei que fosse o Zeca a tocar, porque aquilo é o Zeca completo. Não precisou de mim, não precisou do Boris, não precisou de ninguém. E eu gosto imenso para ver essa música, porque aquilo é o Zeca que está lá. E a guitarra é a viola dele, é a maneira dele tocar. E, de facto, ele tinha ideias muito boas e às vezes não conseguia colocar na viola as ideias dele, sobretudo no aspecto harmónico, a harmonização. Ele sabia 2, 3, a chamada primeira, segunda e terceira de lá, como nós dizemos na gíria, mas a harmonização, de facto, era limitado nas harmonizações. E nos discos anteriores foi sempre o Rui Pato que fazia os arranjos e melhorava as harmonizações, porque era o Rui Pato instrumentista único. E depois, assim foi no Quando Tiver Rumos Novos, com os instrumentistas mais alargados, mas as ideias que presidiam aquilo tudo era o Zeca Afonso. Se ele não gostava daquela harmonia, tirava-se a harmonia. E normalmente não era fácil chegarmos o Zeca Afonso a provar uma música. Ele era muito exigente, como digo, com ele próprio primeiro e depois connosco. Ouça-se então o som diferente da viola de José Afonso, acompanhando-se a ele próprio na música dele, para o texto de Jorge de Sena, Epígrafe para a Arte de Furtar. Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubam-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Sempre há quem roube, quem eu deseje, e de mim mesmo todos me roubam. Quem cantarei? Quem cantarei?
Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantarei? Roubou-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantarei? Roubam-me a voz quando me calo, ou o silêncio, mesmo se falo. Aqui del Rei, aqui del Rei. Epígrafe para a arte de furtar. O texto de Jorge Sena, musicado e cantado por José Afonso com acompanhamento do próprio, e sabemos-lo agora, dedilhando a viola dele. No disco Traz Outro Amigo também, um dos mais importantes de toda a discografia de José Afonso, até pelas canções que integra, de que Os Eunucos, no Reino da Etiópia, é um caso exemplar. E no dizer de Filipe Colasso, o segundo capítulo de uma enciclopédia. O Zeca regressa a colocar como nome do disco o nome de uma canção do disco, coisa que não aconteceu no Contos Velhos Rumos Novos, que é o Traz Outro Amigo também, que o Zeca também canta com uma força extraordinária. Portanto, eu não, francamente, eu acho que não consegui encontrar uma música má, ou menos boa nesse disco. Gosto do disco completamente, e às vezes ouço aqui seguido uma série de vezes quando estou a trabalhar. Mas, na minha opinião, eu acho que o Traz Outro Amigo também é o disco, conjuntamente, talvez, com o Cantigas do Maio, que veio logo a seguir. São os dois discos excelentes. O Traz Outro Amigo também, pela época em que foi cantado. Foi uma época antes do 25 de Abril, foi uma época da luta académica, da crise académica de Coimbra. Penso que teve importância, todos esses fatores tiveram importância para o tipo de mensagem política, o tipo de intervenção política. Repara, António Macedo Servir, há muito poucas faixas que não são de mensagem política neste disco, não é? Neste disco, quase todas as canções têm uma mensagem. Os Eunucos, na minha opinião, por exemplo, é o segundo capítulo dos vampiros. É como se fosse um segundo capítulo da Enciclopédia dos Vampiros. Os eunucos devoram-se a si mesmos, não mudam de uniforme, são banais. E quando os mais são feitos em torresmos, defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Defendem os tiranos contra os pais. Em tudo são verdugos mais ou menos, no jardim dos anéis dos principais. E quando os pais são feitos em torresmos, não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Não matam os tiranos, pedem mais. Suportam toda a dor na calmaria da olímpica visão dos samurais. Havia um dono mais nessa trevia, mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Mas foi lançado à cova dos chacais. Em férias malabares à luz do dia, lambuzam de saliva os maiorais. E quando os mais são feitos em fatias, não matam os tiranos, pedem mais. 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 Os Eunucos, no Reino da Etiópia. Letra e música de José Afonso, segundo capítulo de Os Vampiros, no dizer de Filipe Colasso, segundo viola, de Traz Outro Amigo também, o disco remasterizado de José Afonso, que é objeto deste programa especial. 11 canções. Como é que Filipe Colasso as conheceu e que problemas se colocaram a José Afonso e aos músicos durante a gravação em Londres? Filipe Colasso. Eu conheci algumas canções com o Zeca, portanto, mas em casa do Zeca, não todas, muito poucas.
e o grosso das canções conheci só em Londres. Portanto, inclusive, como eu digo, eu cheguei 3 ou 4 dias depois. A Maria Faia já conhecia, portanto, 2 ou 3 eu já conhecia da casa do Zeca. E então nós ensaiávamos à noite ou ao fim da tarde a música que íamos gravar, e depois no dia seguinte passávamos o dia inteiro no estúdio, onde também ensaiava, gravava-se ensaiando, né? Corrigia-se o que estava mal. A grande sorte em relação ao estúdio da Polisson de Moreno Pinto em Lisboa é que o estúdio da Pi Records era de facto um excelente estúdio, com possibilidade de se gravar, se não estou em erro, em 4 pistas, e a possibilidade de fazer vários playbacks, não só o playback instrumento de voz, mas vários playbacks de instrumento. E isso até me permitiu eu libertar-me bastante do instrumento, que já não tocava há muito tempo, e ser o Boris praticamente em a maior parte das faixas, o Carlos Correia Boris fazer portanto, a sobreposição de violas. Portanto, foi um ensaio, foi ensaios duros, foram trabalhos duros. O Zeca era um homem extremamente perfeccionista, ele não fazia concessões de qualidade, tinha que se repetir até estar tudo correto como ele queria. Ele próprio era muito crítico em relação a si próprio, não era só em relação a nós, era em relação a si próprio. E, sobretudo, em algumas músicas havia o problema da respiração, saber respirar, meter a voz sem ter que fazer aquela respiração, e ele conseguiu, sobretudo no Canto Moço e no Traz Outro Amigo também, conseguiu ultrapassar esse problema da respiração. Mas não foi apenas essa razão que tornou complicada a árdua gravação de Canto Moço. Foi uma música que demorámos muito tempo a gravar, foi praticamente um dia inteiro. Eu toquei pandeireta e foram tantas as repetições, que eu no fim, já ao fim da tarde tivemos que parar porque eu tinha queimbras na mão, já não conseguia tocar a pandeireta. Mas foi de facto foi uma gravação espantosa. Para mim, foi talvez das melhores experiências musicais da minha vida. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Cimo de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha cá no cimo de uma montanha. Onde o vento cortou amarras, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Virá proa minha galera, que a vitória já não espera, fresca brisa moira encantada, virá proa da minha barca. Outra das grandes canções de Traz Outro Amigo também. Canto Moço, letra e música de José Afonso, prémio Pousal Domingues nesse ano de 1970. A Antena 1 continua a apresentar o programa especial dedicado à reedição de Traz Outro Amigo também, agora em versão remasterizada. Com a preciosa colaboração de Filipe Colasso, segundo viola de um disco que foi o segundo e o último em que colaborou com José Afonso. Colaboração iniciada quando Filipe Colasso, o músico, até estava parado devido ao fim do grupo a que pertencia, os Álamos de Coimbra. Apesar disso, tinha assinado uma música para um poema de Manuel Alegre, incluída no disco O Canto e as Armas, de outro amigo também, Adriano Correia de Oliveira. As memórias de Filipe Colasso. Já tinha terminado a minha vida musical com os Álamos em 69, né? Porque os Álamos, eu tinha ido acabar o curso de Engenharia a Lisboa, porque em Coimbra só se fazia os 3 primeiros anos, os 3 últimos fazia-se em Lisboa ou no Porto. Eu fui para Lisboa acabar o curso no Instituto Superior Técnico, o viola baixo, Zé Veloso, foi para a Universidade do Porto acabar a engenharia na Universidade do Porto. O Duarte, o Rui Ressurreição, já era licenciado em Direito, mas estava ainda em Coimbra, e portanto, estávamos espalhados em Coimbra, Lisboa e Porto, e era uma grande maçada, os nossos ensaios, tinha que viajar
todas as sextas-feiras à noite no comboio correio para chegar a Coimbra, ensaiar e depois irmos tocar para esse Portugal fora. Portanto, o último espetáculo que os Álamos iam fazer em 69 era a Queima das Fitas de Coimbra. Já tínhamos contrato assinado, inclusivamente, para tocar no baile de gala e no chá dançante. Acabámos por não fazer esse último baile, porque houve luta académica, houve a greve aos exames e não houve Queima das Fitas. Portanto, praticamente em 69 nós terminámos, os Álamos terminaram, e eu nunca mais voltei a tocar, até ser chamado pelo Zeca para fazer o Contos Velhos Rumos Novos. E aproveitei nessa altura também, um mês depois, ir o Adriano Correia de Oliveira para o mesmo estúdio onde ele gravou uma música da minha autoria, no long playing o Canto e as Armas, com poema de Manuel Alegre. A música chama-se O Canto da Nossa Tristeza. Tristeza, porque és tão triste, tão doente nestas ruas, nas palavras, neste rosto, porque és tão triste, tristeza. Que és tão triste, tristeza, toda feita de suspeitas, de falar baixo e silêncios, de muitos olhos olhando. Canto da Nossa Tristeza, voz de Adriano Correia de Oliveira, poema de Manuel Alegre, música de Filipe Colasso, o segundo viola de Traz Outro Amigo também, que nos tem recordado, 42 anos depois, a gravação em Londres de um disco à qual assistiram por um dia 2 outros amigos também, encantados com o que ouviram. Filipe Colasso. Os nossos amigos Caetano Veloso e Gilberto Gil, quando estiveram connosco em Londres, assistiram à gravação um dia. E no dia que eles assistiram até estávamos a gravar o Verdes São os Campos de Luís Camões, com a música do Zeca. E eles também acharam que de facto estava excelente os arranjos. Eles ouviram parte das músicas já gravadas, acharam que os arranjos eram excelentes, que era romper com a tradição da balada e do fado de Coimbra, que era um avanço muito grande. A mesma coisa que eles estavam a fazer no Brasil em relação ao grupo Tropicália também. Encantados, Gil e Caetano, e pelo contrário, alguém assustado, Filipe Colasso. Quando estávamos a gravar em Londres, o Traz Outro Amigo também, o técnico de som não percebia uma palavra de português. E quando o Zeca cantou o Entrudo, o técnico de som disse: essa música faz as pessoas terem medo, ele está a fazer ameaça, ele está a fazer aviso a alguém, não está? A ver? Portanto, é essa força grande que o Zeca tinha, de facto. A força que José Afonso emprestou à moda de Entrudo, canção popular da Beira Baixa. Entrudo, chocalheiro, que não deixas assentar e as mocinhas ao solheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, que no monte é que estou bem, que no monte é que estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, onde não veja ninguém, que no monte é que estou bem. Estas casas estão caiadas, estas casas estão caiadas,
quem seria a caiadeira? Quem seria a caiadeira? Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva. Com ramo de laranjeira, quem seria a caiadeira? Com Filipe Colasso, estamos no final da apresentação da versão remasterizada de Traz Outro Amigo também, o disco da capa vermelha ilustrada com 2 fotomaton de José Afonso. Outra revelação de Filipe Colasso. Acho que não foi feliz a capa do disco, quanto sequer a minha opinião. Achei piada, a única coisa que eu achei piada foi estar lá as fotografias do Zeca tiradas lá nessa máquina. O Zeca tirou a fotografia a ele próprio, e nós todos tiramos, o Zeca também tirou, que é que figura na capa do disco. Um feito lá naquelas máquinas de meter lá uns pensos, né? E tirar aquelas fotografias que se tiram à minuta, né? Sim. E ele tirou as fotografias, guardou e depois mandou pôr 2 delas estão na capa do disco. A capa vermelha de José Santa Bárbara, onde está impresso o texto de apresentação do dramaturgo Bernardo Santareno. A arte de José Afonso é um jogo de água clara, puríssima, portuguesa sem mácula. Para recordar, trouxemos de novo à rádio outro amigo também, Filipe Colasso, Luís Filipe Neri Sousa Colasso, então 26 anos, segundo viola, estudante e radialista. Agora, 68, empresário e professor universitário aposentado, cidadão angolano, residente em Luanda. O músico e o cidadão que não cala um sentido reconhecimento. Devo ao Zeca, para além da amizade e de tudo quanto aprendi com ele, devo-lhe a minha liberdade também. A Antena 1 apresentou um programa especial dedicado à edição remasterizada de Traz Outro Amigo também, 1970, nos escaparatos segunda-feira, dia 28, o mesmo dia em que saem também para o mercado Cantigas do Maio, 1971, e Eu Vou Ser Como a Toupeira, de 1972, com o apoio da Antena 1. Edição António Macedo. Colaboração Viriato Teles, autor da reportagem biográfica de José Afonso, As Voltas do Andarilho. Gravação e montagem António Antunes. Traz Outro Amigo também. O disco da capa vermelha, com fotos de José Afonso tiradas pelo próprio, o único em que José Afonso se fez acompanhar a ele próprio numa canção e que fecha com uma das canções mais belas de quantas ele escreveu. Cantiga do Monte. Fragância morena, portal de marfim, onde na Açucena chamando por mim. Cantiga do monte, clareira do ar, dançando na nuvem, mudando em mar. Na flor da montanha, na espuma a cair, nos frutos de agosto, na boca a sorrir, na crista da vaga, tormento alonguei, no vento e na fraga só te encontrei. Abriram-se as velas, mal rompe a manhã, na luz e nas trevas foi-se a louça. Ai, umida prata, meu sonho sem ver. Ai, noite de lua, meu lume de arder. Ó finas areias, ó clara manhã, ó rubras papoilas da cor da romã, ó rosto da terra e abismos do mar, ouvi do seu canto de longe armar. Abriram-se as velas, mal rompe a manhã, na luz e na treva, lá vai a luz. A morte zombando na aurora lunar, no jardim suspenso do seu fogar.